sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Ok. Então ele está pedindo uma oferta. A princípio ele começa a pedir uma oferta, e essa oferta será direcionada para o tabernáculo. Vê se dos versos 1 do capítulo 35 de Êxodo vai nos dar mais ou menos essa ideia. Não é isso? Bom, a partir daí, nós precisamos entender o que é que aconteceu para que essa oferta fosse pedida. Essa oferta vai ser resultado do perdão de Deus para com o seu povo. Quando nós começamos a ler o capítulo 20 de Êxodo, que vai falar sobre os 10 mandamentos, que são as 10 palavras, a partir daquele momento o povo diz assim: Moisés, fala tu por nós e fala Deus por ti a nós, para que nós não morramos. Moisés diz o seguinte para eles: olha, não fiquem com medo, não temam, porque Deus quer que vocês tenham uma intimidade, Deus quer que vocês tenham uma aproximação com Ele. O capítulo 20 de Êxodo, segundo os sábios, aconteceu no dia 6 de Sivan. Moisés então sobe para buscar as tábuas, e quando ele vai buscar as tábuas, no período de 40 dias que ele está lá em cima, o povo perde a paciência. Aqui embaixo, que é muito natural, nós temos uma facilidade enorme de perdermos a paciência por qualquer coisa. Hoje, até olhar para o outro, nós já perdemos a paciência. Antigamente nós parecíamos sermos mais pacientes, porque talvez nós desenvolvíamos mais a empatia, nós conversávamos mais, nós dialogávamos mais, antigamente, Mas de um tempo para cá nós temos percebido que a violência tem aumentado por conta da impaciência. E paciência, além de ser uma virtude, é um mandamento. É um mandamento para que nós possamos sermos pacientes. A paciência, ela vai nos abrir um caminho para várias situações benéficas e vai fazer com que o homem erre menos. Mas não é isso que eu quero dizer aqui, é só uma maneira aplicável do que nós estamos falando agora. Então, Moisés está lá os 40 dias, o povo perde a paciência e chega diante de Ur e pede para que seja feita, ou que seja escolhido alguém, ou que se construa uma outra imagem que sirva de Deus para guiar o povo até a terra prometida. Ur não aceita, e os sábios vão dizer que Ur é morto justamente nesse momento. Sabe quem é Ur que eu estou falando, sabem? Ur é um dos homens que segura a mão de Moisés quando ele está lutando contra Amaleque, isso, que ele sobe no monte. Então tem Ur e Arão, que levanta as mãos dele. Então Ur se posta contrário à ideia deles, e os sábios dizem que Ur é morto naquele instante, porque a partir dessa data não se ouve mais falar nesse grande homem. Então, se o irmão de Moisés também tivesse junto, dançava. Também dançava. Aí isso explica uma das razões do porquê Arão faz o bezerro de ouro. Ele chega para Arão, pede para que se faça essa imagem. A priori, Arão rejeita a ideia, a hipótese de fazer uma outra imagem, porém chega ao ouvido dele que há uma tradição que diz, eu posso estar equivocado, que Ur era justamente cunhado de Arão, que era marido de Miriam, mas eu não posso confirmar isso, que eu posso estar confundindo alguns assuntos, ok? E ele fica meio que temeroso, então ele vai e faz aquelas imagens, imagens, porque alguns vão dizer que não foi só um bezerro, foram dois, mas a Bíblia relata o bezerro de ouro. A priori, aquele bezerro de ouro não tinha o objetivo de substituir a Deus. O que é que acontece? Arão sabe sabe o dia, mas não sabe a hora que Moisés iria descer no 40º dia. Como
Arão sabia que aquele não era o dia que Moisés desceria, ele pediu para que todos aqueles que tivessem ouro, principalmente a das mulheres, fosse trago a ele para que aquele bezerro fosse construído. Ele possivelmente deve ter imaginado que agindo dessa forma ele ganharia tempo. Bom, só que lá no meio, no acampamento do povo de Israel, haviam 2 feiticeiros. Esses 2 feiticeiros, eles são mencionados na carta de Judas no Novo Testamento. Bom, eles estavam lá. Quando o nosso querido Arão pega aquela matéria-prima, aquele ouro, e começa então a trabalhar com ele, algo inacreditável acontece. Ele coloca o ouro no buril e de repente o bezerro já sai pronto. Ou seja, os sábios vão dizer que houve um ato de feitiçaria naquele momento, porque da maneira que Arão supostamente queria fazer, não era possível em tão pouco tempo dar forma àquele bezerro. Então houve uma feitiçaria nessa questão. Então o bezerro de ouro, pá, imediatamente sai quase pronto. Essa é a ideia por trás dos relatos dos sábios. Bom, quando a estátua sai pronta, o boi ápice é acabado de uma maneira assombrosa, a galera então vem para tomar aquele bezerro e transformá-lo no seu novo general, naquele, entre aspas, homem que levaria o povo à terra prometida. O que é que Arão faz? Arão diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, hoje não, mas amanhã nós sacrificaremos ao nosso Deus. E o povo fez o quê? Pô, está fechado. Então vão todo mundo para as suas tendas, e ali se estabelece até o dia seguinte. Então Arão pensou, ganhei tempo, e era o tempo necessário. Só que ele não esperava que o povo acordasse tão cedo. O povo acordou fora do horário, acordou antes do horário, para poder adorar aquela imagem, que não era para ser adorada, era só para ser um ato de adoração a Deus, e não para aquele bezerro. Quando eles fazem isso, Deus nos céus diz para Moisés: Moisés, desce depressa, que o teu povo tão rapidamente se desviou dos seus caminhos. Mas eu os conheci. Olha que interessante, Deus foi em cada árvore genealógica, ou seja, em cada antepassado daqueles que adoraram ao bezerro de ouro, e chegou à conclusão que aqueles que ali estavam era de dura cerviz. Por isso que ele diz assim: eu os conheci, e eles são pescoço duro, coluna que não se quebra, que não se curva. Ou seja, em outras palavras, são teimosos, são rebeldes. Bom, a partir daí se revela um grande segredo. É onde aparecem os 13 atributos de misericórdia de Deus. Olha como é que a Bíblia tem segredos fantásticos. A partir daí, Deus vai revelar os 13 atributos de misericórdia. E o que é que vai acontecer? Nesses 13 atributos de misericórdia, Deus revela as 2 graças. Uma que iria se revelar nos anos que viriam. E essa graça é revelada justamente quando Jesus entra em cena. Ele vai usar de graça, e ele vai dizer que também vai usar de graça. Então ele tem 2 graças ali que ele vai manifestar. Uma já estava em andamento, e a outra seria: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bom, Moisés desce. Quando Moisés desce, Moisés também descobre um outro segredo, que enquanto ele estiver na presença de Deus, todo mundo já sabe disso, Deus não poderia ferir o povo. Vocês sabem por quê? Enquanto Moisés estivesse diante de Deus, Deus não poderia efetuar justiça ao povo, contra o povo. Pelo amor de Moisés para o povo, não.
feito. Vai dar outro chute? Vai ajudar, missionário? Ele estava responsável por aquilo. A palavra é essa, ele estava responsável pelo povo. Quando o povo diz assim, Moisés, Deus falará por ti, tu falará a nós, tu se colocará como mediador entre nós e Deus. E Deus disse assim, Moisés, o que o povo pediu é bom. Por quê? Deus já sabia que o povo iria vacilar, que o povo iria pecar. Então o que é que acontece? O povo pecou, mas quem representava o povo 100%? Moisés. Então Moisés cometeu algum pecado? Não, mas o povo sim. Mas enquanto Moisés estivesse na presença de Deus, ele seria de muralha, de impedimento, de barreira contra o povo. Por isso que hoje Jesus está à direita de Deus e intercede por nós, e por isso nós não somos logo de imediato castigados. Nós não somos, porque ele serve de barreira. Por isso que Deus falou para Moisés que levantaria um profeta semelhante a ele, e quem não ouvisse a esse profeta morreria. Mas como Deus pode matar alguém se Jesus fica entre essa pessoa e Deus? Então, porque ele é essa graça superior que queria se manifestar. Bom, por outro lado, também quando Moisés descia e ficar diante do povo, Deus tinha liberdade de fazer com que o povo fosse ferido, no sentido de trazer justiça. Moisés desce, encontra-se com Josué. Quando eles estão indo em direção ao acampamento, Josué ouve som de festa. Aí Moisés fala, olha, não é o que você está pensando. E quando eles chegam diante lá do povo, o povo estava pelados, fazendo as mais terríveis orgias e adorando a um Deus que não era para ser adorado. Adorando o bezerro de ouro. Foi o primeiro carnaval registrado na Bíblia, foi esse evento. Era carnaval mesmo, era orgia, porque a galera que tinha saído do Egito, que junto com Israel, vinha com aquelas práticas chulas, miseráveis. Bom, Nós vamos de Coríntios. não, eu acho que Coríntios era pior. Era pior. É tanto que, quando um camarada era muito devasso, era chamado de corintiano. Corintiano. Ele era chamado de Não, tem uma expressão que agora me fugiu a memória, alguma coisa de corintiano, alguma coisa do tipo. Era terrível eles. Abrindo um parênteses aqui, eu ouvi um professor dizer que as meninas, quando iam casar, que elas se encontravam no estado de virgindade, elas iam para os becos próximos ao templo de Afrodite para ter relações, para que as deusas, principalmente a Diana ou a Afrodite, abençoassem o casamento delas. Se não tivesse aquele ato ali, Não seria abençoado. Aí interessante, tinha esse relacionamento ilícito, porém quando ia casar era como se elas fossem ou estivessem intactas. Sem contar que eles tinham lá naquele templo 1000 prostitutos e 1000 prostitutas cultuais. Então a orgia de Corinto era muito grande de fato e verdade. E é por isso que a idolatria rolava solta. Um dos grandes fenômenos que vai diagnosticar o imperar da idolatria são justamente as orgias. São orgias bebedeiras, que tem muito a ver com, naquela época era chamada de feitiçaria, e feitiçaria naquela época tinha componentes farmacêuticos, poderes alucinógenos. Por isso que a palavra farmácia vem justamente de droga, hoje nós temos drogarias, né, coisa do tipo. E feitiçaria tinha muito a ver com essa questão. Então era coisa podre. eles usaram esses produtos, que quando Deus usou Moisés para fazer as pragas de Faraó, lá para a terra do povo, em alguns momentos eles usaram esse tipo de droga, feitiçaria. Olha, eu não posso
eu não posso afirmar 100%, mas que havia poções mágicas, com certeza, que tem a ver com essa questão que o senhor acabou de falar. Está relacionado sim. Que bruxaria, feitiçaria, até porque o grego é que vai usar a farmaqueia para falar sobre feitiçaria. Então a coisa era muito podre. Moisés chega e os sábios vão dizer que as tábuas da lei pesaram tanto, que Moisés teve que jogar essas tábuas no chão. Foi por conta disso que ele quebrou. Outros vão dizer que ele ficou tão indignado porque o povo se tornou infiel a Deus, que o contrato tinha que ser rasgado. Rasgado na nossa forma de falar hoje, né? Naquela época o contrato era quebrado. Ainda até há pouco tempo alguém falaria assim: olha, você quebrou o contrato, né? Não é mais rasgou. Então é bem próximo a isso que Moisés fez. Então essas tábuas pesaram tanto que Moisés ficou irado. Ficou porque ele era o 100% contrário àquilo. Fica lá 40 dias lá com fome. Chega a ver uma palhaçada dessa, a falta de respeito. Ele fica indignado. Agora ele age com uma sabedoria muito grande. Ele faz o seguinte: ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Quem for pelo Senhor, vem para o lado de cá. E por incrível que pareça, toda a classe levita ou dos levitas, os sábios vão dizer que a tribo de Levi foi toda para o lado de Moisés. Toda a tribo de Levi. E aqui eu preciso esclarecer duas coisas importantíssimas. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, qual foi a última praga? Vocês lembram? A última praga? A morte dos primogênitos. Deus fez um pacto com Israel ali também, de que todos os primogênitos do Egito, ou toda casa que não houvesse o sangue do cordeiro, um primogênito ali morreria. Porém, todo primogênito na festa da Páscoa seriam consagrados a Deus. Entenderam? Ou seja, todo primogênito que não estivesse com a sua casa manchada com sangue, morreria. Porém, os primogênitos de Israel seriam consagrados a Deus. E qual era a função desses primogênitos? Esses primogênitos serviriam para serem os representantes de Deus de todas as famílias. Olha que lindo! Toda a casa de Israel teria um sacerdote representado pelo primogênito. Ou seja, não haveria necessidade de templo, não haveria necessidade do tabernáculo. Todo lar seria um tabernáculo, porque todo lar ali teria um sumo, não digo um sumo sacerdote, mas teria um sacerdote. A galera então aceitou o pacto. Eles fazem o sacrifício do cordeiro, mancha as vergas da porta, os batentes, vem o destruidor e acaba com todos os primogênitos cujo sangue não estava na porta, e a partir daquele momento Deus cumpre a sua palavra, e agora haverá necessidade de todo primogênito, de toda casa pertencer a Deus. Bom, eles passam 50 dias da saída do Egito até o Monte Sinai, onde eles recebem as tábuas da lei. Passa 40 dias, Moisés traz essas tábuas da lei. Deixa eu passar aqui para o outro, para não ficar muito cheio aqui. Percebe como ele é teimoso? Ele não quer me obedecer mesmo.